A introdução alimentar traz também uma grande responsabilidade dos cuidadores e dos pais de oferecer alimentos seguros para o bebê. E a segurança alimentar do bebê depende de alguns passos, desde a escolha dos alimentos até o preparo e armazenamento desses alimentos antes de oferecer para o bebê. E alguns passos vão garantir que esses alimentos que nós vamos oferecer ao bebê sejam seguros em termos higiênicos sanitários. E por isso compartilho com você hoje nesse vídeo uma técnica que eu criei no meu método, a técnica Alimento Seguro. Eu sou Thaisa Roriz, eu sou mãe de 2, eu sou nutricionista materno-infantil, trabalho com introdução alimentar, com foco na autonomia do bebê e no respeito. Eu desenvolvi o método Mamar, Comer e Nutrir, em que eu te ensino todo o passo a passo para você se sentir segura em conduzir o seu bebê nessa fase tão importante da vida de vocês e para o seu bebê aprender a comer com autonomia e construir uma ótima relação com os alimentos. Esse tema é bem legal, pode ajudar muitas famílias, então já deixa o seu like aqui, comenta também e compartilha. Então, solta a vinheta. Trago para vocês agora algumas técnicas de armazenar, congelar e descongelar que podem agilizar também nesses processos do dia a dia, além de manter a segurança do alimento, o que é muito importante não só para o bebê como para toda a família. O ideal é que os alimentos sejam higienizados, especialmente os vegetais, assim que eles chegam das compras. Isso porque quando a gente vai armazenar, ele já está higienizado e seguro, pronto para o uso. Então, além de estar seguro, ele também vai agilizar, poupando tempo no processo do preparo e do pré-preparo. E para higienizar, você pode usar duas formas. Primeira, usando um produto já preparado para isso, que é o hipoclorito, a 2%, e aí tem que seguir as recomendações da embalagem, porque isso pode mudar de acordo com o fabricante. E a outra opção é usando água sanitária, que é uma opção um pouco mais barata, né? É uma opção mais em conta e que também é segura e a Anvisa recomenda. E aí, para você utilizar essa segunda opção, quando for escolher uma água sanitária, tem que estar escrito no rótulo que ela serve para essa finalidade também. Então, geralmente, no rótulo da água sanitária, tem lá como higienizar cada coisa que ela sugere. Então, para pisos, né? Enfim. E aí, lá embaixo tem como higienizar frutas, verduras e legumes com a água sanitária. E aí tem que seguir também as recomendações do fabricante, que normalmente são a proporção de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, mas isso também pode variar. E depois de higienizado esses alimentos, é muito importante que eles sejam bem secos. Então você pode utilizar um pano de prato limpo para poder secar ou deixar ele secando no escorredor mesmo. E depois de higienizados, a gente passa para o processo de armazenamento desses alimentos. E aqui tem umas dicas de ouro para poder garantir que o seu alimento seja armazenado com maior qualidade, mantendo todos os aspectos, todas as características físicas dele. Você pode utilizar a própria gaveta da geladeira, forrando ela com panos de pratos limpos e pode colocar todos os legumes lá, que você vai guardar na geladeira. Por exemplo, tomate, chuchu, couve-flor, brócolis. Pode colocar lá solto assim mesmo, com o pano de pratos embaixo. Para as folhas, o ideal é você colocar em potinhos separados, também com o pano de prato embaixo e em cima. Isso vai manter melhor a umidade dentro do potinho para a folha e também não vai deixá-la queimar. Para as frutas, a mesma coisa. O pano de prato embaixo, na própria gaveta da geladeira, e colocar as frutas também ali sem saquinhos e sem nada. Isso vai garantir uma melhor visualização do que você tem, então vai evitar as perdas também e vai te dar mais ideias do que você pode usar ali na hora do dia a dia e você não vai ficar tão perdido e também vai garantir a melhor qualidade desse alimento no final. Ainda na geladeira, para algumas refeições que já estão prontas, né, preparações depois de prontas, por exemplo, o arroz que sobrou do almoço, a carne, o feijão e até as verduras e legumes, você pode colocar na geladeira, na parte mais fria da geladeira, que normalmente é em cima, e ela pode ser armazenada e consumida até em 24 horas,
que é a recomendação segura. E como eu disse na aula anterior, algumas preparações já podem ser congeladas prontas para facilitar o tempo e a organização. E aí, para esses alimentos, você pode colocar um fiozinho de azeite para poder manter um pouquinho melhor as características da preparação, e elas podem ser congeladas e consumidas em até 15 dias, que é a recomendação segura. E para descongelar, você pode utilizar qualquer uma das 6 técnicas que eu vou te falar aqui agora. A primeira é no vapor. Ela é muito boa para verduras que você congela e aí você já cortadinhas, no corte certo que vai oferecer, e aí você pode descongelar direto na panela no vapor. A outra opção é direto na panela. É o caso do feijão que eu falei na última aula. Então você pode congelar e aí refoga o alho, a cebola, enfim, o tempero que você costuma utilizar e já descongela o feijão direto nessa panela. Assim também pode ser para o arroz, purês, carnes. Uma outra opção é no grill. Aquela sanduicheira mesmo, dá para utilizar também com as verduras e com os hamburguinhos. Uma outra opção, que eu gosto bastante dessa também, é no forno. Porém, ela demora um pouquinho mais, mas o alimento fica com um sabor bem legal, a textura fica muito boa também. Não perde tanto aquela textura, não fica tão borrachudo, sem graça. E essa técnica pode ser utilizada tanto para verduras quanto hamburguinhos também. Uma outra opção é o micro-ondas. Uma nota antes de falar sobre como descongelar, é uma nota sobre o uso do micro-ondas. Nós não temos estudos suficientes comprovando malefícios ou benefícios para a saúde decorridos do uso do micro-ondas. Então, isso vai da escolha pessoal de cada um. E é uma das opções para descongelar de forma segura os alimentos. Porém, na maioria das vezes, alimentos que ainda não estão preparados, você descongelar no micro-ondas acaba tendo que ainda preparar ele na panela. Então, ele seria só um facilitador para descongelar, mas ainda teria que ter um preparo em alguns casos. Refeições prontas dá para já descongelar no micro-ondas e consumir. E a última opção é na geladeira. Você pode deixar o alimento na geladeira de um dia para o outro, né? Tirar com antecedência ao dia que vai usar e deixa que esse alimento vá descongelando na geladeira. Essa técnica é melhor ser usada para alimentos que ainda vão ser preparados, por exemplo, carnes, alguns legumes também que ainda vão ser preparados. E é muito importante não deixar os alimentos para descongelar fora de refrigeração. Por exemplo, uma técnica também que usava muito antigamente e que é muito ruim é descongelar os alimentos numa água, numa bacia, né? As pessoas utilizavam muito isso para carnes. Não é seguro, é um meio muito propício para a proliferação de patógenos, por exemplo. E o mantra dessa aula é: organizo para não surtar.